Hoje eu vou fazer aqui uma série de vídeos, pelo menos eu quero cumprir aí essa tabela de 48 vídeos, que são as 48 leis do poder, as 48 leis universais do poder, para poder você conseguir se sobressair em várias áreas da vida, em várias situações. Primeira lei do poder, uma lei universal, que essa primeira lei vai decidir se você sobe ou se você cai. Vai fazer com que você se sobressaia em várias situações, principalmente na área profissional. Então, a primeira lei do poder de Robert Greene é: nunca ofusque o mestre. Então, se você chegou aqui, eu quero que você se inscreva nesse canal para que a gente possa aí se tornar o maior canal daqui da plataforma do YouTube, que a gente possa ser relevante e se posicionar cada vez mais. Eu que tenho 35 anos de idade, desde os 16 anos de idade que eu empreendo, já quebrei várias vezes, então eu sei o caminho das pedras para fazer com que você não quebre e tenha empresas vencedoras. Tá bom? Se inscreva aqui no canal e a primeira lei do poder é: nunca ofusque o mestre. Gente, o que eu quero te dizer? Nunca queira se sobressair perto de alguém que está acima de você profissionalmente. Por que, Richard? Eu quero te contar o seguinte: em 2022 aconteceu comigo. Foi a primeira e única entrevista de emprego até a data presente que eu participei. Estava passando por uma dificuldade na época, né? A, a, em outubro de 2022 fazia um ano que eu havia montado um negócio e não tinha dado certo, e eu vendi essa empresa e a pessoa me enganou, vendi parcelado, a pessoa me deu entrada ali, e eu estava passando por uma dificuldade financeira. Eu tinha uma outra empresa que estava me rendendo o mínimo ali para minha sobrevivência. E aí o que aconteceu? Eu participei de uma entrevista de emprego numa empresa que era uma distribuidora, era para ser supervisor de vendas, eu ia liderar uma equipe de vendas. Participei, fui selecionado o currículo e participei da entrevista de emprego. Meus amigos e minhas amigas, nunca ofusque o mestre. Essa pessoa que fez essa entrevista de emprego comigo, na qual ele selecionou meu currículo, ele começou ali a me perguntar sobre as minhas experiências, eu pá na máquina e uma metralhadora, falando todas as minhas qualidades, todos os meus adjetivos, o que eu poderia multiplicar para a empresa, porque a gente tem que usar essa palavra multiplicação, porque somar todo mundo soma. Então eu disse: eu posso multiplicar dessa forma, eu já dei palestras, eu já geri empresas com mais de 50 funcionários, eu tenho uma empresa atual, tenho uns 7 funcionários, eu faturo X por mês. Aí disse: mas por que você quer buscar esse emprego? Eu disse: rapaz, porque eu quero crescer e tal, e eu posso liderar, a empresa atua em Ceará, Piauí, Maranhão e Pernambuco, eu posso liderar a equipe no Nordeste todo e pá. Então assim, o cara ficou assustado. Que depois da entrevista, minha esposa tava próximo a mim, né, assistindo a entrevista, e ela disse, no final da entrevista, que encerrou a chamada de vídeo ali, de forma de vídeo, né, online, eu disse: e aí, como é que foi a entrevista? Ela disse: rapaz, tu falou demais de ti, tu não esperou o cara falar, né, e assim, em alguns momentos da vida, quando a gente começa a ter essa percepção de ler perfis comportamentais, a gente tem que ouvir mais e falar de menos. O que eu percebi é que o cara ficou assustado de eu desenvolver um bom trabalho, da minha pessoa desenvolver um bom trabalho, e simplesmente eu ofuscá-lo. Eu ia superá-lo em relação às vendas, ao posicionamento, à presença de comando, e simplesmente o cara não me contratou. Era um salário muito bom na época, era inicialmente R$ 4.200, batendo todas as metas, que ele disse que facilmente batia todas as metas, e todos os gerentes, supervisor de vendas, batia todas as metas. O salário chegaria aí a R$ 7.000, R$ 7.500.
Então, foi uma experiência que eu tive e hoje eu não faço mais. Então, assim, em alguns momentos eu me faço de abobalhado para eu não ofuscar o mestre. Tanto é que em 2024, né, 2 anos depois, em 2024, eu fui assessor de marketing de vários políticos, né, fiz ali o trabalho de social media. Eu faturei ali em torno de R$ 48.000 em 45 dias, apenas com um celular na mão e microfonezinho, bastão de luz. Era eu e uma equipe de mais 2 pessoas. Quando eu não conseguia estar em 2 eventos simultâneos, porque eu estava cobrindo vereadores e de cidades diferentes, de partidos diferentes. Então, quando os eventos se chocavam, né? Chocavam os horários e as datas, eu mandava um social media lá cobrir para depois me mandar todo o material e eu editar. E o que eu pude perceber é que eu apliquei isso na minha vida sobre não ofuscar o mestre, eu apliquei isso na política. Então, por mais que eu tivesse ideias e essas ideias fossem agregar na vida desses políticos, eu me fiz meio de bobo. Eu passei a fazer somente o que o contratante me falava. Eu não ia com ideias mirabolantes, porque essa ideia, essa lei universal do poder de Robert Greene, de não ofuscar o mestre, é que muitas pessoas se acham mais do que a gente. Então a gente tem que se fazer de otário, tem que se fazer de bobo, tem que se fazer de que não sabe de muita coisa, e é simplesmente isso. Quando você passa a não ter posicionamento perto de algumas pessoas que de alguma forma sabem ou querem saber, mesmo o cara sendo um pau no cu, sendo um otário, você acaba, Richard, mas eu não consigo. Em alguns momentos é necessário você fazer. E em alguns momentos eu disse, pô, esse cara sabe menos do que eu. Por que que eu não mostro? Por que que eu não mostro o que eu sei? Não, você tem que baixar seu tônus vital e dizer assim, não ofusca o mestre. Deixa esse cara achar que sabe mais do que eu. Então, se essa mensagem fez sentido para você, curte, compartilha para que esse vídeo chegue numa quantidade maior de pessoas, experiência de vida que eu vivi, que faz todo sentido. Quando eu ainda me deparo com pessoas que acham que sabem mais do que eu não ofusco ele e simplesmente eu fico ali mais ouvindo para poder extrair, agregar o que a pessoa tem de bom, o que a pessoa tem de positivo. Tamo nós e até o próximo vídeo.